Está 1, exercício 12, item A. Se o V é LD, a conclusão é que o VW também é LD. E como é que a gente faz isso, né? Bom, um dos argumentos é o seguinte: geometricamente, se você fizer um desenho, né, é até tranquilo de ver, né? Porque se a gente fizer um desenho, então falar que o V é LD é falar que eles são paralelos, né? Então olha só, então se você fizer o desenho aqui o vetor U, se eu fizer o vetor V, então suponha que esse aqui é o vetor U, né? O vetor V é paralelo a esse. Então eu posso fazer, por exemplo, aqui em cima, né? Ó, o vetor V aqui também, já que eles são paralelos. Acrescenta um vetor W qualquer. Esse aqui, por exemplo. Ora, não formam um plano aqui, lembra? Três vetores são LD quando eles são coplanares. Então, se o V são paralelos, eles estão aqui na mesma direção, né? Tá? Então, acrescentar um vetor W vai ser coplanar com o V. Então, nesse caso aqui, é fácil ver através do desenho que o V e W, né, fica coplanares, né? Tá? Só que o desenho só dá intuição, né? Só indica um caminho, mas não prova nada, né? Precisamos argumentar matematicamente esse fato, né? Tá? Bom, o argumento é o seguinte. Vamos lá, então. Se U é LD, U e V é LD, então, né, na verdade é equivalente, né? U é a definição, né? U é paralelo a V. O que significa, então, que existe... Vou escrever assim, ó, que U é igual a lambda V para algum lambda diferente de zero, escalar não nulo. Ou seja, o que é importante aqui? Que se U é igual a lambda V, né? Se U é paralelo a V, ok? Então U, né, pode ser escrito como lambda V. Olha o truque que eu vou fazer. Mais, vou olhar para o vetor W, 0W. Ok, eu acrescentei o 0W, 0W é 0. Ok, mantive a igualdade. O que isso aqui significa agora? Isso significa que o U é escrito em função de V e W. U é combinação linear, né? Combinação de V e W. Ok? U é combinação de V e W. Se você lembrar nas aulas que tem a demonstração, né? Os vídeos que tem a demonstração, onde apareceu esse tipo de argumento que a gente colocava um zero de maneira supérflua, né? Foi exatamente na proposição, vou colocar aqui no cantinho, ó. Foi exatamente na proposição, que na verdade é uma equivalência, né? Ó. Foi essa equivalência aqui, né? Ó. Proposição. Qual que é a proposição? Que se U, V, W, L, D é equivalente, sem somente C, né? Um dos vetores é combinação dos outros dois. Foi uma proposição que nós fizemos e a demonstração dessa proposição envolve esse argumento supérfluo aqui. Tá? Eu comentei com vocês que às vezes resolver as demonstrações, né, das proposições é interessante, ajuda a gente a resolver os exercícios, né? Então aqui pronto, ó. Se você parar para pensar, acabou, porque agora o que a gente faz? O que a gente concluiu? Que o U é combinação de V e W. Olha, então U é combinação, um dos vetores é combinação dos outros dois. Então, por essa proposição, então usando a proposição, né? Pela proposição, tá? U, V e W é LD.
ok? Então, essa é uma maneira de resolver esse exercício. Se o V é LD, então o V e W é LD, ok? Então, de novo, se o V é LD, por definição, U é paralelo a V. Só que se U é paralelo a V, é equivalente, né, embora eu coloquei só uma implicação, porque eu só estou usando nessa direção, é equivalente a U ser igual a lambda V para algum lambda diferente de zero. Mas se U é igual a lambda V, eu posso escrever U igual a lambda V mais 0W. Acrescentei o W aqui de maneira supérflua. Ou seja, eu escrevi o U como uma combinação linear de V e W. Mas se U é uma combinação de V e W, significa que um desses três vetores UVW é escrito em função dos outros dois. Isso é equivalente a ser LD, por essa proposição. Então, a conclusão é que o V e W é LD. Ok, gente? Tudo bem? Ah, lembrei, foi a Helena que perguntou, né? Tá? Eu, bom, eu sou um entusiasta, né, gente? Eu amo matemática, adoro geometria analítica. Já dei esse curso 1 milhão de vezes. Mas não sei, não sou o dono da verdade, né? Pode ser que tenha uma versão mais fácil disso. Se alguém fez uma versão mais fácil que essa, vocês, por favor, apresente pra gente. Só falar, professor, eu tenho aqui, me manda um e-mail, pode apresentar se quiser. Mas essa é uma resolução correta, né? Mas pode ser que tenha outra mais fácil. Eu não consigo, pelo menos nesse momento, eu não consigo pensar em uma mais fácil que essa, tá? Consigo pensar numa mais difícil, mas que não é interessante. Qual que seria uma mais difícil? É assimilar a demonstração da proposição dentro do argumento, mas não precisa, né? A gente já tem a proposição. Inclusive, tá, gente, quando vocês forem argumentarem, resolver os exercícios, é normal fazer isso. Você utiliza os resultados da aula, todos eles, tá? Então, por isso que eu sempre comento com vocês. Vai fazer a lista de exercícios, assiste a aula primeiro. Você vai ter que voltar na aula, nas coisas da aula. Então, você vê, ó, esse exercício saiu utilizando uma proposição da aula, um resultado da aula, tá? E você pode fazer assim, tá? Na lista de exercício, na prova, você escreve a proposição no cantinho e fala, ó, por essa proposição aqui eu concluo o resultado, tá? Então, a gente invoca a proposição e resolve o problema do exercício, tá? Tudo bem? Alguém fez de outro jeito? Se alguém fez, pode ficar à vontade para enviar para a gente depois. Bom, vou aproveitar, vou fazer os outros dois itens também, tá? Então, o item B, fazer o item B. Vamos para o item B. Deixa eu subir isso aqui. Então, vamos lá, ó. Item B, o exercício 12 da lista 1. O item B afirma o seguinte, né? O item B é o contrário para LI, né? Se o V e W é LI, então a gente conclui que se eu tirar um vetor, no caso tirei o W, o V também é LI, tá? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Lista. Deixa eu pôr um aqui. Vamos lá. Lista 1, exercício 12, item B. Vamos mostrar então que se o VW é LI, então o V é LI. Ou seja, os três vetores são LI, retira um vetor, os dois que sobraram também são LI. Tá? E para fazer esse exercício, agora a gente usa aquela caracterização algébrica de linearmente independente, né? Tá? Ou seja, eu vou escrever, eu quero mostrar que o IV é LI. Então eu vou escrever o U e V com uma combinação linear nula. Eu vou escrever então alfa U mais beta V igual a um vetor nulo. Escrevi a combinação linear nula. Para mostrar que U e V são LI, eu tenho que concluir que alfa e beta é zero. Tá? Então isso é equivalente a CLI, né? Se uma combinação linear nula
né, implica que os coeficientes dessa combinação são todos nulos, então esses vetores são LI, tá? Os vetores dessa combinação. Bom, então como é que eu concluo que alfa e beta são zero, né? É zero os dois, simultaneamente. Eu tenho que usar a hipótese, né? Que o VW é LI. É assim que resolve, né? Precisamos usar a hipótese, né? Tá? Então, estou assumindo que o VW é LI. Eu tenho, então, usando o mesmo raciocínio, se eu tivesse uma combinação linear nula com o VW, os coeficientes dessa combinação têm que ser zero. Como é que eu transformo essa combinação linear nula, né, de U e V numa combinação linear nula de U, V e W? Quem chuta? Como é que eu faço aparecer o W aqui nessa combinação? Quem chuta no chat? O que eu faço? Usamos esse argumento no exercício anterior. Como é que eu faço aparecer o W ali, gente? Isso aí, ó, zero. Boa. Coloco zero, o zero como coeficiente, né? Ou seja, se isso daqui é verdade, então é verdade que alfa U mais beta V mais 0W é igual ao vetor nulo. Acrescentei o 0W, ok. Agora sim, né, ó. Agora eu uso a hipótese. Qual que é a hipótese? Que U, V e W é LI. Eu preciso indicar aqui agora, né, que eu vou usar o fato de que o VW é LI. Ou seja, se o VW é LI, então a combinação linear nula alfa U mais beta V mais 0W só pode ser verdadeira se o alfa for igual a zero, beta igual a zero e o zero igual a zero. Ou seja, então, alfa é igual a zero, beta é igual a zero. Então, vamos pegar do início. Começamos, ó, alfa U mais beta V igual a zero. Concluímos que alfa é igual a zero, beta é igual a zero. Isso daqui implica, então, que o V é LI. Porque é a caracterização, né, dos vetores serem LI. Tudo bem? Então, esse foi o item B. Vamos para o item C. O item C, vamos lá então, que é o exercício 12, lista 1. O item C. O que o item C afirma? O item C afirma que se o V LD, então U mais V menos V também é LD. UV LD, então U mais V, U menos V LD. Ok? Alguém chegou a fazer esse? O desenho, o desenho também fica bem simples ver, né? Ó, se o V é LD, então eles têm que estar aqui, né? Um na mesma direção do outro. Coloquei aqui, né? O V. Somar o V aqui, eu vou concatenar, vou colocar a origem de um na extremidade do outro. Só pode dar alguém nessa direção, né? Fazer U menos V, eu vou inverter o V e vou somar com U. Também só pode dar alguém nessa direção. Não tem como você somar dois vetores nessa mesma direção e sair dessa direção, né? Tá? Então, geometricamente, fica bem claro o que está acontecendo, né? Tá? Só que, novamente, o desenho não prova nada. Precisamos fazer a conta, né? Precisamos argumentar logicamente e usar os fatos que a gente tem, tá? Bom, uma maneira de resolver esse exercício é essa. Pelo menos o que eu consigo pensar nesse momento é da seguinte forma, ó. Se o V é LD, tá? Eu preciso concluir que U mais V, U menos V é LD. Então eu vou usar a seguinte caracterização. Eu vou escrever
esses dois vetores como uma combinação linear nula, e agora como é LD, eu tenho que concluir que um dos coeficientes, pelo menos um dos coeficientes, é diferente de zero. Caracterização para vetores LD, né? Tá? Então eu vou escrever a seguinte combinação linear nula: alfa U mais V mais beta U menos V igual a zero. E eu preciso concluir no final dos argumentos aqui que ou alfa ou beta é diferente de zero. Tá? Bom, vamos então distribuir aqui. Podemos escrever isso da seguinte forma: alfa U mais alfa V mais beta U menos beta V igual a zero. Então, a partir dessa combinação linear nula, eu posso concluir isso daqui. E agora aqui eu posso usar a propriedade comutativa, associativa e distributiva para juntar U com U, né? V com V, informalmente. Escrever alfa mais beta U, tá? Esses são os coeficientes de U, né? Alfa U, beta U, mais, e quem está com V? Alfa menos beta V igual a zero. Ok? Eu preciso concluir, agora aqui nós precisamos pensar, refletir um pouquinho, né? Eu preciso concluir que alfa ou beta é diferente de zero. E eu também tenho que usar a hipótese. Qual que é a hipótese? Que U e V é LD. Opa, eu escrevi aqui a combinação linear nula envolvendo U e V com escalares alfa mais beta, alfa menos beta. Então eu já posso concluir aqui do fato da hipótese, né, que o V é LD, eu posso concluir que alfa mais beta é diferente de zero ou alfa menos beta é diferente de zero. Eles não são nulos ao mesmo tempo. Ou um ou outro tem que ser diferente de zero. Perceba que o que eu quero concluir no argumento que eu iniciei é que ou alfa ou beta é diferente de zero. Mas eu cheguei numa situação que alfa mais beta é diferente de zero ou alfa menos beta é diferente de zero. E eu posso concluir daqui que alfa é diferente de zero ou beta é diferente de zero? Sim. Então, eu vou concluir, isso já explico. Daqui, implica que alfa é diferente de zero ou beta é diferente de zero. Tá? Por quê? Porque, olha só, precisamos pensar, vou pensar num argumento dual aqui, né? Pensa na situação que, então, se alfa mais beta... Vou pensar no contrário daquilo ali, no argumento dual, né? Se alfa mais beta fosse igual a zero e alfa menos beta fosse igual a zero. Então, isso implica que alfa é igual a beta e alfa, aqui como é ou, né? Então, aqui viraria e, né? Estou negando essa afirmação, né? E alfa é igual... Desculpa, aqui alfa menos beta, aqui alfa igual a beta. Então, se alfa é igual a menos beta e alfa é igual a beta, então isso aqui significa que menos beta é igual a beta. Como é que o número é igual a ele mesmo, né? Só é igual a ele mesmo. Como é que o número é igual a menos ele, né? Só se ele for o zero. Mas se o beta é zero, por aqui o alfa também é zero. Tá? Então, como eu neguei isso daqui, negar isso aqui de novo é falar que beta é diferente de zero ou alfa é diferente de zero. Tá? Fica um argumento lógico aí no final, mas então a gente poderia fazer um argumento por absurdo, né? Então, por exemplo, cheguei nessa conclusão aqui. Então, suponha que são zero, né? Tá? Mas se eles são zero, isso daqui implicaria que os vetores U e V são LI. Porque a gente concluiria que alfa mais beta é igual a zero, alfa menos beta é igual a zero. Porque beta é igual a zero, alfa é igual a zero, então alfa mais beta é zero, alfa menos beta é zero. Então, U mais V deveria ser LI. Absurdo, porque
a nossa hipótese é que eles são LD. Então, o alfa ou beta tem que ser diferente de zero. Tá? Eu fiz um argumento meio por redução ao absurdo aqui, mas o que importa nesse exercício é essa o argumento que está sendo utilizado que envolve geometria analítica, tá? A gente usa a formulação alternativa, a caracterização de fato de vetor LD, essa caracterização algébrica, né? Usa a hipótese. Toda vez que você for resolver um exercício, você tem que usar a hipótese, senão você não vai resolver o exercício, né? Usa o que está sendo assumido e vai concluir a sua tese. Tudo bem, gente? Esse é um pouquinho mais confuso, né? Mas se quiser eu posso explicar de novo.